Como saber se já resgatei um karma? Fica aqui até o final para você entender primeiro o que é karma na sua vida, o que você trouxe de outras vidas para resgatar nessa, como é que você vai resgatar esse karma e como é que você identifica que esse karma já foi resgatado. Ou seja, o que é que te indica que você já resgatou aquele karma. Eu queria deixar bem claro, né, que nem todo problema que você tem na vida, ao longo da sua vida, é um resgate kármico. Então, primeiro ponto, você precisa saber o que é um problema kármico e o que não é um problema kármico, tá? Eu classifico os problemas com duas classes gerais, que são os problemas kármicos que você trouxe para resolver nessa vida, como resultado do seu comportamento, das suas características e de todas as suas situações das vidas passadas, assuntos que ficaram sem solução, que ficaram pendentes e que você trouxe para essa vida para resolver aqui, tá? Então, esses assuntos são kármicos. E nós temos questões que são circunstanciais. O que eu chamo de circunstanciais? São problemas transitórios na nossa vida, que tem início, meio e fim. Não é que o problema tenha fim. Às vezes, um problema transitório acaba gerando outros problemas. O que eu quero dizer é que ele não é um problema que se repete ao longo de toda a sua vida, aqueles que você vive dizendo, nossa, mas isso sempre acontece assim, isso sempre acontece comigo, vira e mexe, eu tô passando por essa mesma situação. Ou então, eu estava vendo isso até numa novela ontem, nossa, eu estou hoje exatamente como eu estava há X tempo atrás, tá? Isso já aconteceu até comigo. Passa-se anos e você, de repente, você faz uma análise e você vê, gente, a situação é igualzinha. Às vezes mudaram os personagens, mas a situação é a mesma. Então, esse tipo de problema que se repete várias vezes ao longo da sua vida e que aqui você percebe que é um padrão que se repete na sua vida, isso é um indicativo de um problema kármico. Mas nós temos situações na vida que são transitórias, ou seja, uma área da sua vida qualquer, não é, que você nunca tem problemas. Então, por exemplo, relacionamento. Eu vou falar muito de relacionamento hoje porque eu sei que isso é um assunto que as pessoas buscam muito, né? Buscam solução, buscam respostas, e porque relacionamento é uma questão importante na vida de todo mundo. Então todo mundo busca ter relacionamentos bons, saudáveis e tudo mais. E eu tô falando de relacionamentos em geral, tá? Relacionamento afetivo, relacionamento com a família, relacionamento com os filhos, relacionamento com amigos, com colegas de trabalho, relacionamentos em geral. Você pode ter questões em uma dessas áreas, tá? Ou só afetivo, ou só familiar, ou só com os filhos, ou só com amigos, enfim, com amigos, porque a pessoa às vezes tem dificuldade de se relacionar, dificuldade de fazer amigos, dificuldade de se integrar ao grupo, de se achar dentro daquela fatia da sociedade, né? Isso acontece muito, principalmente com os jovens, que em determinada fase, que é natural ele buscar as turmas, as patotas, e ele não consegue se encaixar, tá? Então, isso aí é um problema de relacionamento. Mas vamos focar hoje nos relacionamentos afetivos. Então, digamos que você, a vida toda, teve relacionamentos satisfatórios, sempre se deu bem, sempre terminaram de forma amigável e tudo mais. Isso nunca foi um problema na sua vida. E aí, de repente, pode ser namoro, pode ser relacionamento mais prolongado, e aí ser um casamento. E aí, de repente, em um determinado momento, aquilo passa a ser um problema. Aquele relacionamento desandou por algum motivo. E isso pode ser um problema transitório, não é? Transitório porque normalmente você consegue detectar através de um trânsito planetário. Tal planeta passando em tal casa, fazendo aspecto para tais planetas do seu mapa natal, detona essa crise no relacionamento e aí
aquilo perdura o tempo do trânsito. Então, normalmente, essa questão, que não era problema antes, passou a ser um problema, ela tem aquele período e aí tem data para começar e data para acabar. Depois que aquilo acabou, deixa de ser novamente um problema, tá? No entanto, você tem que prestar atenção porque, às vezes, nesses períodos de problemas transitórios, de problemas que são circunstanciais, você pode acabar desenvolvendo ou criando novos karmas, porque tudo depende de como a situação é resolvida, de como você lida com a situação, né? Então, se resolver tudo na boa, harmoniosamente e tudo mais, até um fim de casamento pode ser resolvido de uma forma harmoniosa, em comum acordo, que os dois chegaram a um consenso de que não faz mais sentido, porque cada um está num momento diferente da vida, porque cada um tem que seguir um rumo diferente, e de forma harmoniosa termina. Então, aquele relacionamento cumpriu o papel dele dentro da sua vida e dentro da vida da outra pessoa. Então, acabou de forma harmoniosa, não gerou karma para ninguém, entendeu? Não era um karma antes, passou por uma crise, separou e tal, mas de forma harmoniosa, às vezes nem é uma crise tão aguda assim, e passou, acabou e continuou a vida de forma tranquila. Isso não gera karma, não era um karma e não gerou um novo karma para você, tá? Então, queria só que vocês entendessem essa diferença do problema que já é kármico, que você já trouxe de outras vidas para resolver agora, e daqueles que são circunstanciais, que são questões e que isso já estava previsto, né? Embora seja um trânsito e tudo mais, isso já estava no planejamento de que em algum momento aquilo ia acontecer, justamente para você saber lidar com a situação, para você aprender aquela lição, para você aprimorar suas características de personalidade, para as pessoas envolvidas todas, né, conseguirem lidar com a situação. É uma lição para todo mundo, não só para você, para todas as pessoas envolvidas. Então, se conseguiu, mesmo sendo uma questão transitória, aquilo foi uma lição a ser aprendida, e se todo mundo passou bem pelo teste, tá ótimo, tá tudo resolvido e não gera karma para mais ninguém, né? Em outros casos, esses momentos de crise desestabilizam as pessoas, e aí aquilo pode virar um imbróglio que acaba gerando karma para ser resolvido depois. Então, para você saber se resgatou, primeiro você tem que identificar se aquilo realmente é uma questão kármica a ser resolvida. Mas Sandra, como é que eu identifico se é um karma? Você identifica analisando o seu mapa, né? A gente tem indicadores no mapa do que é kármico. Os planetas em determinadas casas, né? Planetas transpessoais, que eu chamo, né? Acima de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, dependendo da condição desses planetas nas casas, no mapa. Se os planetas estão retrógrados, e aí no caso, planetas retrógrados, também os planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte, se eles estão retrógrados, são indicativos de karma. Se você tem muitos planetas, nem precisa muitos, né? Planetas na casa 6, na casa 12, já são indícios de assuntos kármicos. O planeta que rege os nodos lunares na casa 6 ou na casa 12 são indicativos de questões kármicas. Os próprios nodos nas casas 6 e 12 são indicativos de questões kármicas. Então a gente vai somando esses pontos, você vai analisando tudo isso no seu mapa para você ver quais as áreas da sua existência, da sua vida, que tem questões kármicas a serem resolvidas, e que questões essas? Que questões são essas? Aí você me pergunta, mas que questões são essas? Então, depende do planeta e depende da casa, né? A casa indica os assuntos e o planeta indica que tipo de energia que gerou o karma, que tipo de comportamento que você teve em outras vidas que gerou o karma. Então, em relacionamento, quando é relacionamento afetivo, na fase de namoro a gente olha a casa 5, na fase já de casamento olha a casa 7.
se essas casas estão comprometidas com planetas nessa situação, né? Você tem ali Saturno, mesmo Júpiter, tá? O Júpiter também, ele, embora seja considerado grande benéfico, ele também pode gerar exageros e causar problemas, tá? Então, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, você tem um desses planetas. Se o planeta estiver retrógrado, ainda é mais um indício de que no seu comportamento você gerou karmas porque você gerou sofrimento para outras pessoas naqueles assuntos daquela casa onde o planeta está. Então, tudo isso são indícios de que, né, esses assuntos são karmas para você resolver, tá? Então, já identificou onde é que estão os karmas, que tipo de energia foi, que tipo de comportamento que você teve? Passo número 2 é você caminhar na solução desse problema. Como é que você vai resolver? Bom, eu tenho um karma para resolver aqui com essa pessoa. Que tipo de karma, né? Você vai saber através do planeta, e isso já é um indício de que tipo de comportamento que você precisa melhorar, que tipo, né, de características de personalidade você precisa aprimorar para resolver essa questão. Então, o restante do mapa vai contribuir, tá? O Sol, a Lua, o ascendente, o planeta Vênus, ainda mais falando de relacionamento, né? Planeta Vênus, planeta Marte. Os outros planetas vão completar essa historinha para te dizer, olha, o caminho é por aqui, é assim que você vai resolver. Esse tipo de comportamento que você tem que ter, né? Então, como não dá para dar 1001 exemplos aqui, né? Porque o tempo é curto, a gente vai focar aqui nesse assunto, né? De relacionamento. Tem uma questão, eu ouço muitas histórias, obviamente, né? As pessoas me contam, enfim. E eu fico percebendo o tipo de história que acontece com os outros, assim como pessoas próximas, quanto né, amigos ou às vezes pessoas que me procuram para aconselhamento e tudo mais, né? As questões de relacionamento, seja qual for o tipo de problema kármico que você tem, é sempre uma característica, né, da sua personalidade que precisa ser refinada, que precisa ser aprimorada, que precisa ser melhorada, né, para você evoluir. Quando as questões são de relacionamento, tem sempre uma ou mais pessoas envolvidas. Então não é você sozinho, não é só você se melhorar. Você precisa fazer isso em relação a essas outras pessoas. Ou a essa outra pessoa, né? E eu vejo, né, assim, algumas histórias de pessoas que se degladiam, né, ou estão sempre enfrentando problemas com uma determinada pessoa, e isso se arrasta por anos. E eu estou dizendo, fica alerta, quando essa situação se arrasta por anos, é porque existe um karma aqui para resolver, tá? Então, eu sei que muitas vezes é difícil, porque o ser humano é difícil. Se relacionar não é uma coisa fácil, tá? E quando existe atrito, quanto mais atrito tiver, menos você vai conseguir solucionar aquele problema, tá? Porque não existe solução através do atrito, não existe solução através da guerra, não existe solução através da destruição, isso em qualquer área. Então, discutir, guerrear e combater o outro só vai prolongar esse karma. Reclamar também não adianta. É difícil? É difícil. Mas todo karma de relacionamento, ele precisa envolver aceitação, compreensão, harmonia e perdão. Em último caso, amor. Ou seja, se você conseguir resolver tudo isso e ainda conseguir instaurar o amor nessa relação, seja qual for, tá? Aí você chegou ao máximo do máximo do máximo do resgate, tá?
Mas entender, né? Primeiro passo é entender que aquilo é kármico. Segundo passo é entender que você precisa aceitar, lidar com aquela situação e lidar de uma forma harmoniosa. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, né? Alguém te faz uma coisa que te afeta, que te machuca, que te magoa, e aí você vai lá e roga uma praga. Ah, essa pessoa vai sofrer isso, aquilo, outro, eu quero que se exploda, eu quero... Não. Você joga uma carga negativa na direção daquela pessoa. Só essa carga negativa já criou um elo kármico entre vocês. Se não existia nenhum, passou a existir nesse momento. E elo kármico só se desfaz com muito trabalho de aceitação, de perdão e de harmonia nesse relacionamento. Então, aí você vai me dizer, mas nossa, fulano me traiu, como é que eu vou fazer? Eu vou perdoar, eu vou aceitar, eu vou querer ele de volta? Não é isso, tá? Se a pessoa te magoou, te traiu, ou seja lá o que for, que tipo de problema tenha sido, a primeira coisa que você vai querer é não criar um elo kármico com essa pessoa. Porque se você ficar apegada nesse sentimento de raiva, de mágoa, de rancor, de ódio e querendo jogar mais energia negativa na direção daquela pessoa, você nunca vai se livrar dessa criatura. E ela vai continuar te fazendo mal por muito tempo. Esse vínculo vai te fazer mal. Porque essa negatividade que você joga para fora está partindo de você. Então, a primeira pessoa a ser maleficiada por esse sentimento é você mesmo. Porque partiu de dentro de você. Não se esqueçam da lei do karma, a lei da ação e reação. Toda ação, e aí a lei do karma ela envolve mais do que ação, tá? A lei de Newton, né, ou a lei da ação e reação, a lei da física, se você empurra uma coisa, a força volta na mesma direção em sentido contrário. Então, a mesma força que você fizer para lá vai voltar com a mesma intensidade no sentido contrário. Tudo que você jogar para fora vai voltar. A lei do karma vai um pouquinho além. Tudo que você pensar, tudo que você sentir, tudo que você falar, essa energia vai e volta para você. Então, se a outra pessoa não tá nem aí, tipo, se ela não se prendeu àquela rusga, aquele problema, aquele sentimento, aquela coisa, ela segue com a vida dela e ela nem é atingida por essa quantidade. Ela pode não ser atingida, dependendo da sua vibração, né? Você pode conseguir atingi-la e prejudicá-la até por um tempo. Mas se ela trabalhar dentro dela e ela conseguir se livrar disso, ela vai se livrar com muito mais rapidez e com muito mais facilidade. Aquilo vai fazer muito menos mal a ela do que a você que lançou toda essa energia negativa. Então, primeira coisa, né? Não deu certo, tá te causando algum problema, tá te causando algum mal, você precisa trabalhar isso dentro de você para que esse sentimento não te envenene e te magoou, fez qualquer coisa, tenta esquecer. Mesmo que você não... Olha, eu não quero mais ver a pessoa pintada de ouro na minha frente. Tá ótimo, não queira ver. Mas também não mantenha essa energia, porque tudo nesse mundo, tudo nesse planeta é energia. Então, essa energia que você coloca para fora, se ela for negativa, ela vai te envenenar primeiro, antes de envenenar o seu entorno. E ela vai retornar para você, tá? Então, esse é o movimento que você precisa desfazer. Ou seja, me fez mal? Vai com Deus, tá? Te traiu? Entrega a Deus,
Cada pessoa é responsável pelos seus atos. Lembra disso. Cada pessoa vai ser responsabilizada por aquilo que ela fez. No momento certo, na hora certa, ela vai receber o troco por aquilo que ela fez. Não precisa ser de você. A vida vai se encarregar disso, tá? Então, se você cortar esse vínculo, se você se cortar esse elo kármico e seguir a sua vida, você já andou assim 10 passos, entendeu? Por quê? Porque você não manteve, você nem criou. O ideal é não criar, e se criar, se conscientiza de desfazer esse vínculo, tá? E se é ao contrário, se alguém tá te mandando toda essa energia negativa, cabe a você não devolver, porque se fica a energia vai e volta, né? A pessoa te manda um monte de energia negativa, você vai e manda mais um montão para ela, ela manda de volta. Esse elo kármico nunca se desfaz e você nunca consegue seguir adiante. E você nunca consegue resolver o problema. E ele continua repetindo na sua vida, incomodando, envenenando, te adoecendo. Então, isso não vai levar a nada, tá? Teve o problema? Ó, faz o que tiver que fazer de, sabe, autoconhecimento, autotratamento, qualquer coisa para você desfazer qualquer elo kármico. E assim, tem que ser, não é da boca para fora. Ah, eu aceitei, tá tudo bem, eu vou seguir minha vida. Mas lá dentro fica aquele sentimento. Não adianta, porque o vínculo continua ali, porque o elo kármico é de cardíaco para cardíaco, é do seu cardíaco para o cardíaco da outra pessoa. Então, se você não aceitar isso dentro de você e você não desfizer isso dentro de você, o elo kármico continua lá e você vai arrastar essa corrente por muito tempo. Então, precisa, tá? Precisa quebrar. E aí, você fazendo esse trabalho e você efetivamente se liberando desse negócio, esquecendo essa pessoa, tirando isso da sua vida, e fazendo isso de uma forma, né, mesmo que seja pela distância, você quebrando esse vínculo, quebrando esse elo kármico, seguindo a sua vida em paz, com equilíbrio, com harmonia e dizendo, tudo bem, eu tinha que passar por isso, eu aprendi essa lição, eu aprendi que agora eu vou fazer assim, assim, assado, sem mágoa, sem rancor, sem nenhum veneninho desses dentro de você. Você desfez esse elo kármico. E se isso era um vínculo que veio de outra vida para você resolver nessa, e você conseguir fazer isso, né, de dissolver, de deixar a pessoa seguir a vida dela e você vai seguir a sua. E eu tô falando no caso, né, desse tipo de relacionamento. Tem outros que não, é para viver junto até que a morte os separe. Tem isso também, né? Casou, prometeu lá pro padre ou para quem quer que seja, até que a morte os separe, e aí aquilo é uma questão kármica que você tem que levar até que a morte os separe, vai resolvendo no dia a dia, você vai levando aquela situação, você precisa aprender, entender que isso é um aprendizado, que essa situação é para que os dois possam evoluir, até que as questões começam a se resolver. Quanto mais você trabalhar esses sentimentos dentro de você, naquela hora que der vontade de xingar, você parar e pensar, não, peraí, isso aqui precisa ser resolvido harmoniosamente. Quando é casamento ainda, eu assisti umas palestras, sabe, num centro kardecista que eu frequentava, que o presidente lá falava muito sobre isso. Eu achava muito engraçado, que ele dizia assim, eu trato a minha esposa como uma rainha, porque eu não quero levar esse karma para a próxima vida. Aí todo mundo caía na gargalhada, né? Porque assim, não quero levar esse karma. Então, é para resolver nessa vida, para na próxima já ser outra questão. E é por aí, gente, entendeu?
Se você conseguir entender isso, que as questões precisam ser resolvidas com harmonia, com equilíbrio, com tolerância, com uma aceitação, você não vai conseguir mudar o passado, mas você vai conseguir escrever um novo futuro. E aí, nesse novo futuro, esse karma não vai mais existir, porque você vai conseguir resgatá-lo. A Alessandra Tadeu falou, é isso mesmo, difícil é equilibrar esse sentimento e essa energia. Com certeza, Alessandra. Fácil não é, eu digo sempre, não é? Se fosse fácil, a gente vivia na praia, a gente vivia curtindo a vida, porque probleminha, nossa, como um passe de mágica eu vou lá e resolvo. Não é assim, a vida é complexa, o ser humano é complexo, e a gente está aqui trabalhando justamente porque, né, já erramos muito antes. Então, não é para ser fácil, mas quando a gente tem consciência, a gente consegue, pelo menos, fazer com que ele se torne menos doloroso, né? A Raquel comentou, sempre penso que o que é do outro, não é meu. Exatamente. Principalmente quando a gente está falando de sentimentos negativos, com raiva, com ódio, ciúme, esse tipo de coisa. Crie um limite. Esse sentimento é meu, aquele sentimento é do outro. Se o outro te xingar, você não vai xingar de volta. Você vai entrar na mesma vibração. Não é isso que a gente quer, né? Quando a gente já traz um monte de karma para resgatar. Vamos tentar não criar novos karmas para frente, né? Pra gente não ter que ficar outras encarnações resgatando karmas, né? Vamos tentar resolver esses e não aumentar o nosso débito para a próxima vida. Vamos tentar aumentar o nosso crédito, né? Pra gente vir para a próxima já com as questões mais simplificadas. Aí a Hélida perguntou, o Plutão tem relação com esses karmas de relacionamento? Hélida, ele só vai ter relação com esses karmas se ele estiver em alguma casa de relacionamento, né? Se ele estiver na casa 4, se ele estiver na casa 5, se ele estiver na 6, na 7, na 11. Às vezes na 10 também, não é tanta uma questão de relacionamento na 10, porque na 10 tem mais a ver com a posição no mundo, na carreira, tá? Mas um Plutão de casa 7 com certeza significa que tem karmas a resolver no casamento. Um Plutão de casa 4, karmas a resolver com a família. Um Plutão de casa 5, né? Karmas a resolver com namorados, amantes, com os filhos, enfim. Ele só tem a ver com o relacionamento se estiver nas casas de relacionamento, tá bom? Para concluir, já disse o que era o kármico, como é que você tem que lidar com ele. Então vem a pergunta, como é que eu sei que eu já resgatei um karma? Então, se você fizer esse raciocínio que eu falei até agora, primeiro indicativo de que você resgatou um karma, aquele problema não se repete mais na sua vida, né? Se você tinha uma situação que vinha se repetindo ao longo da vida e efetivamente você aprendeu a lição, conseguiu lidar com a situação de uma forma harmoniosa e você agora já entendeu, se você já aprendeu, você não precisa mais passar pelo mesmo tipo de problema. É igual escola, gente. Quando você entra lá, você primeiro começa a fazer conta de 2 mais 2. Aquilo é um problemaço, né? Quando você tem, nem sei com que idade mais que a gente começa a fazer esse tipo de conta, né? Começa a aprender tabuada. Você vai aprender tabuada, então você fica ali, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5, 2 mais 4. Quando você é pequenininho, aquilo é um problemão. Aí aprendeu aquela lição, agora você já sabe tabuada assim? Você precisa ficar repetindo? Não. Você vai passar para o próximo problema. Agora vamos para a equação de primeiro grau. Não sei nem se o pulo é esse, né? Acho que não. A equação de primeiro grau já é... Na minha época chamava ginásio, né? Hoje em dia não sei mais como é que chama isso. Então, você fica lá tentando entender o que é uma equação de primeiro grau. Estuda, faz 500 mil exercícios. Uau! Eu já sei fazer equação de primeiro grau. Você vai ficar repetindo, o professor vai tentar te ensinar de novo a equação de primeiro grau?
que você já aprendeu? Já fez a prova? Tirou 10? Não. Agora vamos para a equação de segundo grau. Aí a outra coisa vai ficando um pouquinho mais difícil e você vai aprendendo. A partir do momento em que você aprendeu a lição, que você já sabe resolver aquele problema, já sabe resolver aquela questão, eu dei exemplo de matemática porque normalmente é o calcanhar de Aquiles de uma galera, né? Mas aprendeu a fazer aquilo, você vai voltar para a escola para assistir de novo a lição daquilo? Não. Aprendeu, tá aprendido, você sabe resolver. Se alguém te der uma equação de segundo grau, tu pega no papel ali, rapidinho resolveu, pronto. Não precisa mais passar por aquele problema. Então, é assim, esse é o primeiro indicativo. Você para e pensa, nossa, aquilo estava sempre acontecendo comigo, agora não acontece mais. Esse karma você já resolveu, né? E quando é essa situação de relacionamento? Digamos, o exemplo que eu dei ainda agora. Casou e você prometeu lá que até que a morte os separe. E o casamento lá tá comendo solto, tem aquelas fases das brigas, de não sei o quê, anuncia que vai separar não sei quantas vezes, mas não separa e continua levando a situação. E você vai aprendendo a lidar. Chega a um determinado momento na vida que aquele relacionamento deixou de ser aquele problemaço que era no início, deixou de ter aquelas brigas, deixou de ter aquele desentendimento, você já está sabendo, você já está convivendo com a pessoa de uma forma harmoniosa, não tem mais briga, de repente está tudo um mar de rosas, nem que não seja um mar de rosas, mas o relacionamento está harmonioso, estão vivendo em companheirismo. Isso significa o quê? Que aquele karma foi resgatado. Ou pelo menos, se a história é para ir até o que a morte os separe, vai até que a morte os separe, mas sem incomodar mais. Quando não te incomoda mais, aquela situação não te incomoda mais, quando você já aceitou, quando você está lidando bem com aquilo, você já encara numa boa, não é mais um problema, é um indício de que o karma foi resgatado. Eu vou resumir. Como é que eu sei que eu já resgatei um karma na minha vida? Passo número 1, primeiro saber se aquele problema é um karma, porque nem todo problema é kármico, tem os problemas que são transitórios na sua vida. Identificou que é um karma, e como é que identifica? Analisando o seu próprio mapa. Seu mapa vai dizer, ali estão todos os indicativos de que karmas que você trouxe para resolver nessa vida, tá? E também que comportamentos que você trouxe para aprimorar nessa vida. Então, a resolução do karma passa por você trabalhar aquelas situações, melhorar aquilo em si e resolver em relação à situação da vida que seja. Se é com família, se é com trabalho, se é com dinheiro, se é com saúde, com carreira, com relacionamentos familiares, com relacionamento de parceria, de casamento, relacionamento com amigos, seja qual for a área. Você tem que entender, e o mapa também vai dizer qual é o caminho que você percorre para resolver e resgatar esses karmas. E quando você consegue, não é um processo rápido, não é um processo simples, mas conforme você aprende, como você tem conhecimento e você sabe qual é a maneira de resolver aquilo e você consegue, caminhando passo a passo, chegar lá e resolver, em algum momento você vai perceber que aquela situação não te incomoda mais, que aquilo não é mais uma fonte de dor para você, ou que aquele problema não se repete mais na sua vida. E tá aí o indício de que o karma foi resgatado, tá bom? Esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou agradecer mais uma vez a presença de todos aqui.